Salve, galera! Então, retomando a live que ocorreu ontem, no dia 22/6 de 2022, Mulheres Negras e Mulheres Trans na Política, eu, Aline Karina, Laurita Souza e Angélica Rosa, estamos aqui, né, porque a gente não conseguiu gravar a live e a gente vai passar tudo o que aconteceu ontem. Então, meu nome é Aline Karina, sou pré-candidata da coletiva Eleitas à candidatura a deputada federal. Olá, tudo bom? Meu nome é Laurita Souza. Eu sou também candidata federal, né, junto com a Aline, com a Joelma. Então a gente vai fazer essa diferença, né, ajudar a população. Então temos muito o que conversar com vocês, muito o que falar, muitas ideias, muitas propostas. Eu sou Angélica Rosa Parolino, Angélica com K. Pré-candidata. Pré-candidata a deputada distrital. E hoje nós trouxemos algumas pautas a respeito de coisas que têm acontecido ultimamente em nossas vidas. Aliás, o preconceito, a discriminação, o racismo sempre acontece. Infelizmente, nós não conseguimos se livrar desses tipos de tratamento durante toda a nossa vida. Hoje nós fizemos bastante correria. Ontem nós tentamos efetuar uma live e que tem sido anunciada já há alguns dias, e infelizmente estávamos com problemas de logísticas, a internet, coisas que deram errado. Começou a cometer alguns erros, onde que nós não conseguimos completar essa missão. Pedimos desculpa a todos e todas as pessoas pela qual ficaram na expectativa, buscando ver a nossa live, ver os nossos planos, nossos projetos, conhecer a gente melhor, saber da nossa forma de ver o mundo, de ver as coisas, porque isso é muito importante na nossa vida. E fomos sim vítimas de preconceito. Nós fomos vítimas de uma espécie de varredura, diga-se de passagem, porque no dia primordial, o dia do encontro, da reunião, do encontro geral de assembleia do Partido dos Trabalhadores aqui no Distrito Federal. Fizeram algumas escolhas inusitadas e assim, de forma sem nenhuma explicação, sem critérios. E se tem critérios, não nos foi passado. Então nós não tivemos nenhuma informação de quem seriam as delegações, quem seriam os delegados deste encontro. Os critérios a qual se dirigiram a nós não esclareceram nada e varreram a gente como se fosse lixo. A real é que a gente sentiu assim. Por quê? Porque durante o processo do encontro, da escolha da homologação das candidaturas, fizeram lá todas as apresentações dos delegados, fizeram lá todas as apresentações dos representantes mais fortes do partido que lá estavam para falar por nós, e simplesmente nos esqueceram. Não deram a gente o direito de fala, não deram a gente o direito de expor nossos planos, nossos projetos, a nossa intenção, a forma de trabalhar. Não nos deram nenhuma chance de a gente defender a nossa candidatura neste encontro. E incrivelmente, assim, sequer tiveram a dignidade de citar os nossos nomes. Então, assim,
Isso é uma varredura. Simplesmente varreram a gente como se fosse lixo. Estamos indignadas porque não é essa falta de respeito que a gente esperava vamos dizer assim, das pessoas, tá? Não do partido, mas das pessoas que deveriam nos respeitar, que deveriam nos tratar um pouco melhor, sim, até porque nós somos militantes do Partido dos Trabalhadores, nós adoramos, nós amamos o Partido dos Trabalhadores, a forma em que o nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva trabalha, tem feito, os projetos, os planos, sabe? O PT sempre representou o povo brasileiro, o PT sempre representou todas as nossas classes, a classe LGBTQIA+, a classe afrodescendentes, que são as pessoas chamadas pessoas negras, as pessoas negras, ou a quem preferir pretas, eu não sei como, que não dá para a gente saber direito como podemos nos dirigir dessa forma, porque tem algumas pessoas que preferem negras, ser chamadas de negras, outras que preferem de pretas. Então, aí eu não vou discutir, não vou, né? Eu peço perdão se tiver alguma falha, alguma coisa, mas eu quero dizer assim, eu sou extremamente contra, eu tenho horror a racismos, eu tenho horror a preconceitos. Então, o que nós sentimos na pele foi mais uma causa do preconceito. E aí fizeram lá uma união de delegados que fizeram lá, que tiveram uma decisão onde eles disseram que foi votado. Inclusive, eu quero trazer esse elemento que a Angélica está afirmando, que no dia 3/6 e 4/6 foi realizado o Encontro Nacional de Táticas Estratégicas Eleitorais de 2022 no Partido dos Trabalhadores. A gente tem um documento aqui, né, de como foi conduzido esse encontro, e lembrando, no flyer está escrito assim: as pré-candidaturas que não forem delegadas do Encontro de Táticas Estratégicas Eleitorais poderão participar como observadoras, né? A gente tem um documento aqui em que a gente protocolou hoje no PPDF, que foi assinado aqui pelo secretário-geral Giovanni Silva, né? Que a gente tem um recurso aqui, né? Alegando que a grande maioria das candidaturas que não foram selecionadas foram candidaturas de mulheres negras e de pessoas LGBTQIA+. Então, quando a gente figura essa exclusão dessas pessoas, o que significa isso? Significa um processo de machismo, racismo, transfobia e LGBTfobia. E isso é muito sério. Sem ao menos a gente ter o direito de fazer a defesa das nossas pré-candidaturas, né? Eu e Laurita e Joelma somos a única coletiva de mulheres negras pré-candidatas a deputadas federais. E Angélica Rosa é a única mulher negra, né, vindo aí para pré-candidatura a deputada distrital e trans. E a gente foi silenciada, a gente foi oprimida e a gente foi violentada, né, Laurita? E é importante também você ressaltar como é que foi o processo, se você foi escutada em algum momento, né, como eles trataram a gente nisso, né? Boa tarde, Aline. Boa tarde, Angélica. Não, eu não fui escutada, eu não fui ouvida, fui discriminada, né, e excluída pelo processo, as pessoas que conduzem esses processos no Partido dos Trabalhadores. São um grupo de pessoas que se acham que podem decidir a vida da outra pessoa, que pode decidir pela outra pessoa. Não teve reuniões de candidatos, não teve o documento que a gente fez, que a gente teve uma reunião com as mulheres, né, do partido. A gente teve uma reunião com a Andressa, que a Andressa chamou, foi a última reunião que a gente teve, e foi a primeira e a única, que juntou as candidatas. E nessa reunião não teve resolução. Não teve resolução. Simplesmente pediram para a gente fazer um documento, que a Aline fez esse documento,
Esse documento foi uma questão de briga, de articulação, que elas mesmas não queriam assinar. E aí, porque da maneira que estava, que a Aline escreveu o documento, de acordo com o que elas pediram, elas não queriam aceitar. E aí a gente fez um novo documento com todas as candidaturas que se dispuseram a participar desse recurso, né? E que elas alegaram aqui que, né, a grande maioria dessas candidaturas são de pessoas negras. Isso significa muita coisa, né? Então, esse documento pediram que elas não, que isso não era para elas, mas sim para a Secretaria Racial. Então, a gente levou isso para a Secretaria Racial, mas também não foi assinado. Fizeram um de João sem braço, como que o documento não tinha enviado para eles. A gente enviou no outro dia. Teve uma reunião na sexta-feira, a Aline fez o documento no sábado e a Aline enviou esse documento para a Secretaria Racial. Então, o Daniel fez um de João sem braço e falou que não tinha. Esse documento não tinha chegado às mãos dele, e chegou às mãos dele. Então, isso que eu quero falar para vocês que estão assistindo essa live, que vão ouvir essa live, que o que nós estamos passando é discriminação, machismo, não só de masculina, mas machismo também das mulheres, que é o pior machismo que existe. É o machismo feminino, porque é um machismo que massacra a outra mulher, que quer destruir o direito das mulheres, principalmente das mulheres negras, porque as mulheres negras é que sofrem. As mulheres negras só servem para levantar a bandeira, para servir. Quando a mulher negra está levantando uma bandeira, a mulher negra está servindo, beleza, tudo ótimo. A mulher negra é a mulher de frente, é a mulher guerreira. Mas guerreira e de frente para eles, porque a gente está servindo. Não adianta ficarem só fazendo, olha, vamos ser corretas. Deixa eu apresentar aqui meu neném, porque é o seguinte, esse aqui é meu anjinho, tá? Minha filhinha querida, meu anjo da guarda, né? A Núbia Regina, esse neném aqui é minha filha, né? E, assim, na hora de publicidade, é natural a gente ver que o partido, que todas as pessoas candidatas, pré-candidatas, é natural a gente ver as pessoas, sabe, publicar nas mídias, vamos lutar pelo racismo, vamos lutar contra o racismo, contra a LGBTQIA+, fobia, nós temos uma secretaria LGBT, nós temos uma secretaria LGBT. Eu nunca tive uma reunião com a secretaria LGBTQIA+, aqui do Distrito Federal, até porque eu não sei nem quem são, não tem. Sabe, quando eu estou correndo atrás de lutar pela classe LGBT, pela nossa luta LGBTQIA+, contra racismo, contra preconceitos, eu tenho um projeto de levantar uma instituição para tirar pessoas da situação de rua, para ajudar pessoas da situação de rua a ter moradia, lutar por casa, por moradia, lutar pelas pessoas com deficiência. Eu tenho um anjinho aqui, é minha filha, que tem probleminhas sérios de saúde, então a gente sabe o que é sentir na pele, você ter uma criança aí, uma filha, pessoa com deficiência. Até pouco, antes de ontem, encontramos um cadeirante na rua chorando porque estava com fome, ninguém sequer não quiseram dar uma água, ele pediu comida, pediu água num restaurante, falaram para ele, ele estava chorando e falaram para ele que não tem nada para dar, só para vender. Então, assim, que eu falo assim, a humanidade das pessoas está cada vez menor. Então, nós temos que procurar trabalhar em prol das pessoas com vulnerabilidade social, as pessoas mais fracas e tal. Então, quando a gente que somos mais vulneráveis, de certa forma, nós somos mais vulneráveis. Nós somos a classe mais atacada por todos os tipos e sorte de preconceito. Criam técnicas, criam formas de tentar humilhar a gente num lugar e em outro, todo lugar que eu entro, todo lugar que eu vou, criam técnicas para tentar humilhar a gente, fingindo que não é homofobia.
fingindo, ou homofóbicos que não usam a palavra que vai incriminá-lo, mas tenta enfurecer a gente para ver se a gente vai entrar em conflito e dar vias de fato. Então, a gente sabe que existem muitos tipos de jogos psicóticos, lunáticos contra a gente. E a gente sabe exatamente, nós sentimos na pele, a minha queridinha amiga aqui, ela sente na pele por ser negra, por ser afrodescendente. Ela sente na pele e sabe exatamente o que a gente sente, como são essas armadilhas, os preconceitos disfarçados, as homotransfobias escondidas, sabe? Para que outras pessoas não percebam. A gente sabe tudo como que funciona isso. O que acontece? Então, o que acontece? Se nós, apenas por nascer, por ser quem somos, tá? Somos agredidas diariamente, em várias formas, como é que nós não vamos saber quem nos agride? Tá? Se uma pessoa hoje, pela lei, pela Constituição Federal, se uma pessoa hoje, ela se declarar gay, mesmo sem ela ser de acordo com a lei, se ela se declarar, ela é constituída gay na Constituição Civil. Se uma pessoa hoje, ela se declarar, sou negra, sou LGBT, e ela não for, tá? Ela se declarou, então é acatado. Então, estão usando diversas técnicas, diversas formas, tá? De ocupar os nossos espaços. Não vamos citar nomes, não vamos falar, mas nós sabemos o que está acontecendo, tá? Então, é o seguinte, ó. Inclusive, o que a Angélica fala é sobre a questão do racismo estrutural que determina a desigualdade de raça, gênero e classe no Distrito Federal. Quando se tem a maioria da população negra, né, que temos a taxa de 57,4% da população, e essa população é a maior em nível de desemprego, feminicídio, fome, transfobia, LGBTfobia e todas as violências opressivas que a gente recebe nessa sociedade, isso é um dado do racismo. E quando a gente vem para o Partido dos Trabalhadores, acreditando na luta histórica que o Partido dos Trabalhadores tem com as pessoas mais vulnerabilizadas, é porque a gente acredita nessa transformação e por isso que nós somos militantes do Partido dos Trabalhadores. Mas quando se vê aqui mulheres negras, mulheres trans reivindicando o seu direito, que é legítimo, e a gente ser excluída desse espaço, isso se configura também como racismo e como LGBTfobia também. E é um direito da gente a gente ter esse nosso espaço, porque a gente não quer mais as pessoas falando pela gente. A gente tem as nossas capacidades para isso. Então eu vou me apresentar um pouco, né, porque às vezes a gente só fala dos nossos momentos de dores e esquecemos de falar da potência que nós somos. Eu, Aline Karina, sou bacharel em turismo formada pela Universidade de Brasília, entrei por meio das cotas, ações afirmativas, não tenho vergonha de falar disso, porque foi uma luta histórica, né? Sou mestranda em preservação do patrimônio cultural pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, construo um projeto de turismo de base comunitária, eu tenho aí um projeto referência chamado Sebas Turística, que inclusive a gente passou no edital Elas Periféricas, né, para a gente trabalhar o turismo de base comunitária como uma forma de transformação social nas periferias do Distrito Federal. Construo também o Instituto Musa Cult, que é o Instituto Memória e Cultura Social Afro-Brasileira, para a gente afirmar que uma das formas da gente vencer esse preconceito é oferecendo ações formativas, inclusivas, tecnológicas para a população vulnerabilizada. E eu venho nessa luta constante, né, de mostrar como a gente pode avançar por uma sociedade livre do racismo. Lembrando que com racismo não existe democracia. E é importante a gente potencializar o que nós somos para a gente não ficar nesse lugar deles pensarem que podem fazer qualquer coisa com a gente. Nós temos projetos, nós temos consistência. Quem acompanha nossas lives, quem vê o que a gente vem produzindo, a gente vem pela coletiva Eleitas, né, representar esse lugar legítimo da mulher negra. Até hoje, né, o Distrito Federal não elegeu uma mulher negra que paute raça, porque é de emergencial, é de urgência que a gente trate as questões do povo negro como algo emergencial, porque a nossa população, a cada dia mais, vem sendo mais atacada, opressiva. A gente tem aí as estatísticas, né? Quem é que está sofrendo mais, quem é que está morrendo mais, quem é que sofre essas violências, né? E não é mais, e a representatividade é uma forma para a gente sair desse lugar da violência. Por isso que é importante